Então, continuando mais um vídeo. O vídeo passado a gente falou sobre saúde mental, sobre o processo histórico da reforma psiquiátrica, né? O que foi a reforma psiquiátrica. Então, vocês já têm bons conhecimentos sobre isso. Espero que tenham aprendido e gostado. E agora a gente vai entrar na questão de intervir em saúde mental. Como eu falei antes, né, saúde mental é amplo e em todos os aspectos, em todos os setores, você vai estar trabalhando com saúde mental. Então, a gente vai falar em pontos, em ações importantes a serem realizadas na prática, ações essas que são comuns para todas as profissões. Não é só psicólogo que deve exercer isso, nem só psiquiatra, né, que são profissionais que atuam diretamente, mais específico em saúde mental, em transtornos psiquiátricos, né? Mas são ações de todas as profissões, em todos os setores de trabalho. Vamos lá começar. Primeiramente, deve proporcionar ao usuário um momento para pensar e refletir. Quem é o usuário, Fernanda? É o usuário do serviço, é o paciente, certo? Então, você proporciona ali um momento para ele pensar, refletir. Você tem que exercer uma boa comunicação com essa pessoa. Você tem que exercitar a habilidade da empatia, palavra maravilhosa, essencial para o ser humano, certo? Que é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. É pensar, e se fosse comigo? Como que eu queria que me tratassem? Certo? Então, exercer a empatia em todos os momentos de vida. Não só profissional, como pessoal também. Porque se você for um bom ser humano, você será também um bom profissional. Então, outro ponto importante é escutar o que o usuário precisa dizer. Escute aquela pessoa. Porque muitas vezes ele só necessita de uma escuta. Ele tem um contexto de vida, uma história de vida, uma história familiar, na sociedade, que às vezes só precisa ser ouvido. Ele precisa falar e alguém escutá-lo. Então, exercer a escuta é muito importante. Outro ponto é acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas. Como assim, Fernanda? O que ele está falando, mostre que você está acreditando. Não questione. Por quê? Em muitos momentos, o paciente, né, com portador de transtorno mental, ele vai estar delirando. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Né? Então, nos delírios, ele vai falar algo que para ele é real, mas para todos não é. Então, você não vai questionar, não, você está mentindo, não é assim, não é assim. Não, você vai só escutar e vai mostrar que está acreditando, certo? Outra forma é oferecer suporte na medida certa. Você vai dar um suporte ali até o que você pode fazer, do que está na sua competência. Certo? Então, você vai dar aquele suporte para aquela pessoa, para aquela família, aonde você estiver. Não, Fernanda, esses pontos é só para a questão do CAPS, que é um sistema especialista nessas questões de transtornos mentais, como a gente viu, não. O CAPS, ele é um setor especializado para isso, mas saúde mental é em todos os setores. Você pode não querer trabalhar no CAPS, mas em um hospital, por exemplo, você vai receber diversas pessoas com as suas particularidades, com as suas vivências, com as suas queixas. Então, você vai lidar com diversas pessoas. Na unidade básica de saúde, do mesmo jeito. Em uma farmácia, por exemplo, do mesmo jeito. Você vai estar lidando com pessoas. Você lidar com pessoas, você vai estar lidando com saúde mental. Então, você deve sim exercer todas essas funções, essas ações que eu estou aqui repassando, e é todas as profissões. E, por fim, reconhecer os modelos de entendimento do usuário, que é isso. Até que ponto ele pode me entender? Se eu falar isso aqui, ele vai me entender? Então, eu vou falar de uma forma diferente, uma forma mais comum, uma forma mais simples, repassar bem para a família, certo? Então, são ações que todos devem estar exercendo. Dessa forma, você vai saber lidar com o sujeito e definir
para onde ele pode ir, né? O que ele está necessitando, e você vai dar os encaminhamentos necessários, ter um olhar diferenciado. Aí a gente entra em 2 pontos importantes que precisa ser exercido, que é a questão do acolhimento, é você acolher essas pessoas, e uma escuta qualificada, é você escutar sem julgamentos, sem questionamentos, certo? Isso é uma escuta qualificada. Então, o acolhimento realizado nas unidades de saúde, em todos os setores, é um dispositivo para a formação de vínculo. Você vai estar formando um vínculo com aquela pessoa, você vai estar acolhendo aquela pessoa. E a prática de cuidado entre profissional e usuário. Então, você vai estar proporcionando um cuidado a esse usuário. É por meio do acolhimento que a equipe da unidade de saúde já pode oferecer um espaço de escuta e usuários e a famílias desses usuários. Ou seja, você já vai proporcionar esse momento de escuta qualificada, sem questionamentos. Fernanda, mas é um espaço de escuta. Tem que ter uma sala específica, uma coisa específica para isso, porque no local que eu trabalho não vai ter. Não, é um espaço naquele momento. Qualquer local, mas que você possa estar proporcionando o acolhimento, uma escuta qualificada, uma empatia, e assim saber a necessidade desse usuário, dessa família, certo? E dar os devidos procedimentos para essas pessoas, de modo que eles se sintam seguros e tranquilos para expressar suas aflições, dúvidas e angústias. Então, vocês proporcionando acolhimento, uma escuta, vocês vão deixar eles bem mais confortáveis para se expressar e para diminuir a angústia, certo? Então, essas são ações comuns de todos os profissionais. Todos os profissionais podem estar exercendo essas ações e é necessário exercer, porque dessa forma você vai fazer o diferencial. Você será profissional diferenciado. Porque a gente sabe muitas vezes, na nossa realidade, que tem pessoas que não ligam para isso. Que não faz um acolhimento, que não faz uma escuta qualificada, que faz julgamento, que fica questionando, que não proporciona um local adequado para essas pessoas, né? Que se demonstra de forma bastante grossa com essas pessoas. Então, que vocês possam ser profissionais diferenciados e exerçam essas habilidades que é importantes. Outro ponto que a gente vai entrar é sobre integração da equipe em saúde mental. O que é isso? Integração da equipe é importante não só em questão de saúde mental, é mais em todas as questões. É você trabalhar em equipe, exercer boa comunicação com a equipe, para assim vocês poderem alcançar os objetivos e ter resultados positivos. Então, a gente vê, na realidade, ainda uma relação de poder que vem também de um processo histórico, de ideologias, de algo estabelecido, que é a palavra do médico, né? O profissional médico ali, sempre você vê ele como uma forma de poder, algo que está acima. A gente vê muitos profissionais dizendo, não, eu não sei muito não, é o médico, sempre é com o médico sabe mais do que eu não vou opinar porque eu não sei, e acaba que colocando essa relação de poder. Então, a gente tem que esquecer essa questão. Cada profissão vai ter seus conhecimentos e vai proporcionar coisas positivas para a equipe. Vai dar ali um conhecimento a mais. Então, todas as profissões são necessárias e importantes. Então, a gente entra nessa questão de equipe como? Você faz parte de uma equipe ou você é integrado a uma equipe? Há uma diferença. Você fazer parte de uma equipe é cada um trabalhar por si só. Você faz parte de uma equipe, mas cada um exerce seu trabalho e pronto. Integrar-se à equipe é diferente e é o que é ideal. Por quê? Porque integrar-se à equipe é estar ciente de que o outro precisa de você e que você precisa do outro. Então, é um suporte, é uma ajuda. Cada qual com seu conhecimento, com as suas particularidades de profissão, claro. Cada qual vai exercer alguma função, mas isso vai se juntar. E alguém, em algum momento, vai precisar do outro. Então, é importante ter isso. Integrar-se à equipe
É saber que você pode contar com o outro e o outro pode contar com você. Então, essa é o importante para levar para uma vida profissional, para qualquer setor de trabalho. Isto vai fazer com que você consiga o objetivo, que é o cuidado do outro, né, do paciente ali, do usuário, mas também a sua própria saúde mental. A gente entra aí na questão da saúde mental do trabalhador. Se você trabalha em uma equipe que é integrada, que se ajuda, que um pode contar com o outro, você vai se sentir bem mais confiante e confortável no seu ambiente de trabalho. Então, por isso é importante a integração da equipe. As funções do auxiliar e técnico de enfermagem não são diferentes. Não são diferentes, porque atuam na equipe de saúde mental. Vocês fazem parte de uma equipe, vocês vão fazer parte de uma equipe de trabalho, então é importante integrar-se a essa equipe e contribuir com o conhecimento de vocês. Promover o conforto do paciente, atender suas necessidades básicas, prevenir agravos, são questões sempre presentes em sua atuação, seja em que setor estiver, tá vendo? Seja em hospital, em unidade básica de saúde, em CAPS, entre outros setores de trabalho. Dar o conforto ao paciente, atender às necessidades, prevenir agravos, direcionar para um modelo especializado, são questões que são existentes na sua atuação em qualquer local. Então, você saber como tratar o outro, ações que deve desenvolver, saber que existe setores especializados para determinados tratamentos, né, como a gente viu na aula passada, os CAPs, né, os serviços realizados com essas pessoas. Então, vocês vão saber, tendo esse conhecimento, vocês vão dar um suporte, vocês vão dar um norte para essas pessoas. Olha, nossa equipe está aqui, essa pessoa está tendo isso, está sentindo assim, dessa forma. Olha, pelo que eu estudei em saúde mental, a gente deve tratar desta forma, a gente deve acolher e a gente deve colocar ele para um serviço especializado, como o CAPS. Tá vendo a importância do conhecimento dessa disciplina para vocês? Então, vocês vão dar ali um norte para a sua equipe. Vocês vão proporcionar um conhecimento à equipe. Porque pode que a equipe não tenha pensado dessa forma e você pensou, certo? Deve ter consciência de que pode estar percebendo detalhes relativos ao paciente que outros membros da equipe não podem ter captado, como eu acabei de falar. Então, isso é importante do trabalho em equipe. Olhares diferentes e sempre para o bem comum e para o cuidado do paciente. Agora a gente entra num processo de saúde, né, sobre transtorno mental também. Né, o que é que influencia, Fernanda? Um transtorno mental? O que é que influenciou aquela pessoa a agir daquela forma, a ter aquele transtorno, a ser diagnosticado com aquilo? O que é que aconteceu? Foi por causa disso? Não. Tem fatores que podem desencadear um sintoma, um transtorno mental. Mas a gente trabalha com o conceito de multicausalidade. Ou seja, vários fatores interferem naquele momento. Muitas vezes, não somos capazes de identificar qual foi o causador do desastre, né? O causador de algo, o causador do transtorno mental. Até porque uma coisa pode ir causando a queda de outra, que tem aí o efeito dominó. Esse é o exemplo do efeito dominó. Algo ali começou e vai desencadeando, e vai interferindo, e vai influenciando o outro, e outro, e outro, e assim todos os dominós caem, não é isso? Então, falar em transtornos mentais não se tem uma causa, e sim várias causas. Esse é o conceito de multicausalidade. Muitas causas, muitos fatores influenciam nisso. E quais são esses fatores, Fernanda? Os fatores físicos, biológicos, que entra a questão da genética, de algo biológico. Os fatores ambientais, né? O local que o sujeito vivencia, o ambiente que ele vivencia, o que é que está causando ali para ele. Então, tem vários fatores ambientais, fatores emocionais e psicológicos, né? É um contexto de vida. Tem que ver o contexto de vida dessa pessoa, o histórico de vida dessa pessoa
e vários fatores podem estar influenciando, então a gente não fecha um diagnóstico de um paciente com transtorno mental por causa de determinada coisa. Não. São várias causas, vários fatores que podem ter influenciado a esse diagnóstico, ok? Então, você já sabe aí que vários podem ser as causas. Outro ponto importante é a questão dos sinais e sintomas de transtornos mentais. Quais são os sinais e sintomas dos transtornos mentais? Quais são os sinais que eu tenho que me atentar para entender se a pessoa pode chegar a um transtorno mental, pode estar desenvolvendo um transtorno mental, ou pode ter um transtorno mental? Então, esses sinais e sintomas precisam continuar sendo observados por toda a equipe, por todo profissional, aquele ambiente, o setor de trabalho, recebe uma pessoa que está apresentando determinados sinais e sintomas, então precisa ser observado, precisa ter um olhar diferenciado. Então, a participação do técnico de enfermagem é essencial, devendo este conhecer os sinais e sintomas mais comuns, estar atento às suas manifestações nos pacientes, a fim de transmiti-las ao restante da equipe. Tá vendo a importância? O olhar diferenciado é entender o que está se passando com aquela pessoa e poder ajudar. Mas, Fernanda, eu não sei os sinais e sintomas de alguma coisa. A gente vai aprender. Eu vou mostrar para vocês coisas resumidas, que é o que é importante vocês saberem, quais os sinais, os sintomas que podem estar ali apresentando, quais características disso, vocês vão saber direitinho. Não vamos entrar demais, porque não compete a vocês saberem disso. O básico, vocês vão saber sim. O que é importante para vocês estarem exercendo na prática profissional de vocês, vocês vão aprender. Certo? Os sinais e sintomas são diversos, porque o diagnóstico ele é bem amplo, então tem vários transtornos para isso, mas a gente não vai aqui fechar diagnóstico. A gente vai perceber, ter um olhar diferenciado, poder acolher esse paciente e direcionar ele para um serviço especializado. Contribuir com a nossa equipe com um olhar diferente, dar sugestões para a nossa equipe a fim de ajudar o sujeito. Então, eu vou estar aqui listado para vocês. A gente vai falar sobre isso, são os sinais e sintomas de transtornos mentais. O que é que está alterado no sujeito, que vocês podem estar percebendo, e que demanda aí um cuidado, um olhar diferente, porque pode ser questão de fechar um diagnóstico de um transtorno mental. Então, a gente tem aí, primeiro tópico, as alterações na sensopercepção. O que é isso? A gente percebe coisas na nossa volta, A gente sente algo do nosso meio, a gente consegue entender isso. Quando a sensopercepção ela está alterada no sujeito, ele vai desenvolver as alucinações e as ilusões. Como é que você vai perceber que o paciente está tendo alucinação? Ele está vendo, ouvindo, cheirando, comendo coisas que não existem. Ele está vendo algo que não está na realidade. Ele vê coisas, ele sente coisas que não é real. É algo que não é real, que todo mundo está vendo, que não está acontecendo, mas ele vê. Ele pode ver coisas, ver animais, sem ter animal naquele momento, certo? Então, o paciente está tendo uma alucinação. Então, ele está com a sensopercepção dele alterada. E na questão da ilusão, é ao contrário. Tem um objeto real, mas aquilo ali está deformado. Por exemplo, ele vê a cadeira mexendo para um lado e para o outro. Existe a cadeira, as pessoas conseguem perceber a cadeira, ver a cadeira, mas a cadeira não está se mexendo. Mas para ele, a cadeira está se mexendo e ele está vendo isso. Então, ele está tendo uma ilusão. Fechado? Entendido aqui? Então, essa é a forma de alteração da sensopercepção. É um dos sinais e sintomas de transtornos mentais. O outro ponto é a alteração do pensamento. A gente tem pensamentos que são coerentes com a realidade. O sujeito com o pensamento alterado, ele vai apresentar o delírios, ou seja, ele vai falar coisas,
ele vai pensar em coisas, ele vai relatar coisas, ele vai dizer coisas que não é real, que para ele é real. Por isso que é importante não questionar esses pacientes, como eu falei anteriormente. Veja isso como real. Acredite nele. Mostre que você está acreditando nele, porque para ele realmente isso é verdade. Chega um paciente que você conhece e ele diz que é um Silvio Santos, que é um Faustão, que é Luciano Huck, e começa a falar como se fosse eles que tem isso. Aí começa a questão de delírios de grandeza, né, dizendo que tem muito dinheiro. E você, não é essa a realidade, mas é o que ele está dizendo, que ele está delirando. Então não questione, só escute. Essa é uma forma de você agir nessa situação. Não é questionar esses pacientes, e sim escutá-los e direcionar para o tratamento adequado. Outra questão é a alteração da linguagem. Nós temos a nossa linguagem e nessa forma vai estar alterado. Como a questão da gagueira, né, que é a dificuldade de terminar palavra, frase. A logorreia, que já é você falar demais, muito rápido. Tem a ecolalia, que você vai perceber o paciente repetindo a última palavra que alguém fala, sempre a última palavra, repete casa, começa sempre a repetir várias vezes. Tem a questão do mutismo, que a pessoa não fala nada, fica mudo, na realidade, certo? Então, essas são questões da linguagem. Então, você vai perceber quando o paciente está com a linguagem alterada. Tem a questão também das alterações da consciência. Se o paciente está tendo consciência do que fala, ou se ele está delirando, né, ele está com alteração na consciência, ou se que ele está totalmente em coma, né, e aí ele já não está na consciência. Então, são alterações da consciência. Alterações da atenção e da orientação, o que é? A atenção, o paciente não consegue focar a sua atenção em algo, né? Ele se mexe a todo tempo, ele não consegue focar, então ele está com alteração na atenção. E a alteração na orientação é se ele está orientado, ou seja, se ele sabe que dia é hoje, se ele sabe o nome dele, se ele sabe onde é que está, se sabe a idade, certo? Então, se ele está orientado. Se ele não souber essas questões, ele está com alteração na orientação. Outra alteração é a da memória, que é a hipermnésia. O paciente tem memória demais, consegue estar a todo tempo lembrando de algo, de muitas coisas ao mesmo tempo. Ou se ele tem a amnésia, que ele esquece algo de curto ou longo prazo. Tem as alterações da afetividade. Se o paciente ali demonstra algo, alguma afetividade ou não demonstra nenhuma emoção, né? A questão da emoção aí, se está alterada. Se está alegre demais e muda de humor, fica triste demais, ou se não consegue dizer o que sente, as emoções. Então, é uma alteração da afetividade. Tem alterações do sono. Se o paciente chega para você e diz que está com insônia, né, não consegue dormir, ou então já dorme demais, demasiadamente, é a hipersônia. Fernanda, mas o que é que vai diferenciar no diagnóstico? Porque eu mesmo estou com insônia, ou fulano teve insônia essa noite. É a duração. Então, existem critérios para fechar um diagnóstico desses tópicos, tá? Por isso, né, isso aqui não compete a nós falarmos disso, mas é importante vocês saberem esses sinais e sintomas que podem estar, né, mostrando um transtorno mental e que vocês possam direcionar esse paciente ao setor especializado. A insônia, o paciente ele passa dias mesmo sem dormir. E a hipersônia dorme demais, certo? Então, tem a questão da duração aí. Tem as alterações do movimento. Você vai perceber a questão do movimento do paciente, comportamental, tics, né? Essa questão de mania, se ele está mexendo muito os braços, piscando os olhos demais, mexendo as pernas. Você vai ver essa alteração de movimento. Então, vocês sabendo esses sintomas, esses sinais que podem sim estar relacionados a um transtorno mental, vocês já sabem o que fazer e o que direcionar. Com esses conhecimentos, vocês podem contribuir com a equipe de vocês em qualquer setor que vocês estiverem trabalhando e podem direcionar esse paciente a um setor especializado e pode dar orientação aos familiares também.
Então, gente, a gente encerra aqui a aula, mas no decorrer das aulas a gente vai estar fazendo relações, sim, com temas que nós falamos nesses 2 vídeos. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Mas vamos entender aqui um pouquinho o processo que a gente estudou, né? Nós vimos questão de saúde mental, que é ampla e que todo momento da nossa vida nós vamos estar lidando com saúde mental, com as pessoas e com nós mesmos. Nós vimos que os portadores de transtornos mentais eram considerados loucos, sofriam bastante, então veio toda uma luta e uma reforma psiquiátrica, e hoje são considerados portadores de transtornos mentais e se tem um olhar diferenciado e um cuidado diferenciado também, onde estabelece direitos para essas pessoas. Vimos ações comuns que nós, profissionais, devemos exercer diante pessoas, não só portadoras de transtornos mentais, mas como pessoas em sofrimentos físicos e mentais. Devemos acolher essas pessoas, proporcionar um ambiente agradável para elas e um cuidado adequado para essas pessoas, que nós devemos sempre ser empáticos e exercer diversas formas humanas no nosso dia a dia para trabalhar com essas pessoas. Vimos também alguns sinais e sintomas relacionados aos transtornos mentais. Sinais e sintomas que vocês já sabem e agora estarão atentos a partir de hoje, no decorrer da vida de vocês, e que vocês, com um olhar diferenciado, irão proporcionar aí caminhos para essa pessoa. Vão direcionar essa pessoa para um setor especializado. Com isso, vocês vão contribuir para a equipe que vocês irão trabalhar. Tá vendo a importância? Então, que com essa disciplina, com essas aulas, vocês possam ser humanos, ser profissionais diferenciados, que vão trabalhar com cuidado, com zelo, com atenção. Então, sabemos que esses sinais e sintomas são amplos, nós vimos de maneira resumida, porque é o que é importante saber. Então, tem várias questões para fechar um diagnóstico, mas a gente não está fechando o diagnóstico, a gente está entendendo alguns sinais e sintomas. Então, é isso. A gente viu o percurso histórico, viu como é atualmente, vimos os setores que atendem pessoas portadoras de transtornos mentais, ou falamos sobre o CAPS, né? Sabemos agora os tipos de CAPS. Então, a gente teve um bom conhecimento nessas aulas. Então, pratiquem esse conhecimento, se aprofundem mais desses conhecimentos, certo? Qualquer dúvida, fala comigo. Obrigada e até as próximas aulas.